Bom, eu quero fazer uma introdução antes de falar sobre as minhas primeiras impressões, né, porque, eu não sei sobre o caso ainda. Eu abri o mapa da Vitória Regina, que foi a pedido de G. Martins. G. Martins. Ela me diz aqui que ela foi brutalmente assassinada em fevereiro desse ano, e que o caso dela chama atenção porque, aparentemente, existem mistérios, né, são cercados de mistérios. Como se a verdade não pudesse aparecer, ela fala sobre investigação, que é ruim, e que muitas pessoas ainda estão acompanhando esse caso. Eu realmente não vi esse caso, não costumo acompanhar muito, até mesmo o caso da Juliana Marins, eu só fui acompanhar quando eu senti eu senti uma tive um sentimento muito ruim com relação ao local, com relação ao local em ligação à Juliana, e aí eu comecei a acompanhar o caso dela. Porém, a Regina, Vitória Regina, ela disse a G. Martins, ela disse que a Vitória, ela nasceu no dia 13/4 de 2007, desculpa, em São Paulo, Cajamar, e que ela, se foi com 17 anos, que iria fazer 18. Realmente, quando eu abri o mapa dela, eu abri o mapa dela, solar até, com esse mais ou menos com o retorno solar dos 17 anos, né. Ela me diz aqui que a Vitória estava voltando do trabalho de noite e foi pega, mas que até agora quem fez isso, né, não apareceu. Fala algumas outras coisas aqui sobre o caso da Vitória, mas, como eu disse, eu não entrei ainda pra procurar outras informações, né, eu não procurei pra saber mais sobre o caso, porque eu queria primeiro ver o mapa dela, eu queria ver o que que eu ia sentir no mapa dela, se alguma coisa ia aparecer, se alguma coisa já ia me chamar atenção. Geralmente é como eu gosto de fazer, porque se você tem informações externas, muitas informações, ou então, né, enfim, já tem alguns relatos ali, isso pode comprometer um pouco a parte intuitiva do trabalho. Então, eu sempre gosto de abrir antes e depois eu posso procurar, né, saber datas e etcétera. Então, com isso, eu acho que é importante frisar aqui também que o todo assassinato, ele é um ato de violência, ligado à própria vontade da pessoa que comete esse ato, tá. Ele não é um ato por exemplo, era karma da pessoa. Não é karma da pessoa ser assassinada. Toda vez que existe um assassinato, né, a pessoa que comete um crime desses, eh, ela comete através da força marcial dela. Então, quanto mais forte, né, um assassino ou assassina tem Marte no mapa natal, maior será a capacidade dela de cometer um crime ou cometer vários crimes. Então ela vai ter uma capacidade muito grande de fazer o mal, porque ela vai dirigir, a vontade dela e a força dela para o mal. Então, dentro do contexto geral de qualquer pessoa que sofreu isso, ela não tinha esse karma. O que acontece é que muitas vezes dentro do mapa natal dessa pessoa, a oitava casa é responsável por isso, é responsável por abrir um tipo de energia onde a pessoa pode ser vítima não só de de um assassinato, onde a pessoa pode ser vítima de um assassinato, como foi o caso da Vitória, mas ela também pode ser vítima de outras coisas, como algum tipo de abuso. Então, nunca, de fato, é uma coisa que nunca de fato, essas situações que ocorrem, elas são kármicas. Não, você pode ter um problema kármico, você pode ter uma situação kármica com uma pessoa, vamos dizer que esse assassino, você tinha uma situação kármica, uma vida passada, vocês não se davam bem, enfim, 1000, né, 1000 possibilidades, mas essa pessoa, ela não tinha o karma de te matar, né. E uma pessoa também não tem um karma de ser assassinada, ela é assassinada porque outra pessoa usou da própria vontade, que é dada pela vida, que é dada por Deus, pra cometer um ato cruel. Então, uma introdução de primeiramente, não foi kármico, né, não é coisa kármica pra ninguém, e é um ato onde a outra pessoa, ela tem toda a intenção de fazer isso, né. Raros são os casos que eu já vi, que eu já acompanhei, e de pessoas que eu já tive contato,
que realmente tinham um problema onde elas perdiam a consciência e elas cometiam esses atos. Então, ainda assim, isso entra na conta da pessoa que comete o ato, né, que usa a força da vida, que usa o que a liberdade que Deus deu de uma forma completamente errada, tá. Marte e Vênus são 2 planetas responsáveis pela liberdade de escolha. Vênus, ele te dá toda a liberdade de escolha, né, de escolher o seu caminho, de escolher certas coisas. E Marte, ele te dá toda a capacidade de agir. Então você direciona essa capacidade, aquilo que tá na sua consciência, que é a Lua, para atos bons ou ruins. Às vezes, né, um pouco de outro, mas esses atos extremamente maléficos, eles são ligados a Marte. Então tudo que gera violência, tudo que é violento, é ligado a Marte. Então acho que é super importante eu colocar isso aqui. Não existe esse tipo de situação, esse tipo de morte como algo kármico. Existe a possibilidade da pessoa sim ter certos planetas ou ter certas combinações, ter, algumas constelações que realmente têm essa essa energia, né, de criar uma situação onde a pessoa pode ser vitimizada de alguma forma, mas ela nunca é responsável por isso, e ela também nunca está numa situação kármica, onde ela tem que simplesmente, né, enfim, morrer. Como muitas às vezes eu vejo algumas situações onde um caso que me chocou muito, que eu vi, enfim, de uma um centro espírita fez uma psicografia do garoto do Hélio, que foi arrastado por um carro, muitos anos atrás no Rio de Janeiro, e botou que ele tinha sido muito ruim numa vida passada e que ele precisava passar por isso. Isso não existe, ninguém passa por isso, né, porque estava tinha uma bagagem kármica de fazer isso. A bagagem kármica de quem mata não é morrer pela mão de outra pessoa. A bagagem kármica de quem mata é diferente. Não é sobre isso. Marte, ele é usado como, o planeta de você fazer uma escolha de direcionar sua energia. Então, se você direcionar sua energia para uma coisa ruim, eventualmente você vai colher coisas ruins também, porque o mal tá dentro de você. E não necessariamente a pessoa vai criar um karma pra depois ela ser assassinada, não. Ela pode não nascer, ela pode não conseguir nascer, ela pode vir com alguns problemas, né, ligados ao corpo dela, né, direcionados ao que Marte rege, entre outras coisas. Mas, colocar como uma questão kármica que a pessoa acabou falecendo, né, dessa forma, de forma cruel, brutal, porque existiam traços kármicos, ela precisava pagar porque ela foi uma pessoa muito ruim. Não, gente, isso não existe. Então, o caso da Regina, da Vitória, assim como vários outros casos, não tem esse âmbito kármico. Precisava pontuar, porque eu fico um pouco nervosa, porque as pessoas, eu acho que talvez para conseguir entender algo que não é tão compreensível, né, que é a capacidade da maldade humana de achar que pode tirar a vida de outra pessoa. Então, uma parte, vamos botar aqui com uma parte 2 do que eu vi no mapa natal da Vitória. Quando eu abri o mapa dela, o que já veio pra mim, já veio piscando, já veio mostrando que ali foi a situação. Ela tem Marte em Peixes com o nó do norte. Isso já é uma uma conjunção que me mostra uma possível agressão com relação a ela. É como se fosse uma energia que atrai. Mas a pessoa, como eu disse, ela não é responsável por isso, né, ela acaba sendo vitimizada por conta dessa energia. É como se abrisse ali um portal, né, dentro da energia dela, que acaba fazendo com que ela possa ser vitimizada, não só com relação a isso, mas com relação a outras coisas também. Marte no do Norte mostra a energia marcial em um ponto muito, como é que eu posso dizer? Instável. Traz muita instabilidade para essa energia. Então, quando Marte ele está instável, ele acaba, entrando, né, em situações instáveis, e isso pode acontecer, de uma pessoa ser vitimizada, seja por um abuso, seja vitimizada através de, enfim, né, de tantas formas que existem. E o caso da Vitória, ela me mostrou o seguinte: Marte,
ele vai reger o lado do assassinato, e o nó do norte, ele me mostra muita confusão. Tudo que o nó do norte toca tem confusão. E é confusão mental. Às vezes as pessoas fazem muitas teorias, né, como eu vejo muitas vezes teorias de como fulano morreu, por que fulano aconteceu isso, por que, certa coisa acontece. Então, o nó do norte, ele tende a racionalizar, hiperracionalizar tudo, ao ponto de que tudo vira confusão. Porque não existe a cabeça, ela é uma cabeça, é a cabeça do dragão, é a cabeça da serpente. Então a cabeça, ela não tem como digerir. Ela não vai digerir informação, ela não vai buscar a informação vindo do interior. Ela não tem como digerir nada, ela só vai ficar pensando e pensando, pensando e criando situações cada vez mais, cada vez mais. E ela não vai conseguir digerir nada e chegar a nenhum ponto específico, né. Então Marte, nó do norte, já cria uma confusão. Cria uma confusão tanto na vida da pessoa, né, pra ela mesma, a própria energia dela já fica desestabilizada, e acaba desestabilizando também o caminho dela, acaba desestabilizando outras coisas e trazendo com essa com essa falta de estabilidade, uma possibilidade de uma pessoa, né, ruim, querer usar a vontade deles pra fazer mal a ela. Então foi o caso da Vitória foi esse. Uma pessoa fez mal pra ela, e a confusão acontece por quê? Porque o nó do norte está junto. Então, o nó do norte, ele não vai permitir que o caso seja solucionado até que a hiperracionalização da situação acabe. Então tem que ser o mais lógico e o mais óbvio. Se botar outra coisa, se botar outra situação no meio, ninguém vai conseguir solucionar. Sempre vai ter teorias e teorias em cima de teorias e mais teorias. Ele é uma sombra, ele é uma fumaça. Então ele a a G. Martins até falou sobre essa questão da cortina de fumaça. De fato, os nodos lunares são fumaça. Então eles não permitem que você veja as coisas, eles bloqueiam as coisas, né. E o que me chamou assim, inicialmente foi isso. Quando eu vi Marte, nó do norte, eu já pensei: "Tá aqui o problema". É uma situação difícil, né, porque hiperfoco, hiperracionalização que cria ilusão. E assim, a lua dela pode estar no finalzinho de aquário, né, ou ela pode estar junto com Marte e o nó do norte. É o que eu acredito que tenha acontecido. Eu não acredito que a lua dela esteja, no final de aquário, esteja assim em peixes. Então, lua, Marte, nó do norte, é uma das conjunções, né, juntos em um signo, que trazem, esse lado de ser vitimizado. Em geral, o homem que tem essa conjunção, pelo menos Marte e Lua, em geral, ele costuma vitimizar. Ele não é a vítima, ele costuma vitimizar. Mas a mulher que possui nó do norte, Lua e Marte em especial, ela costuma ser vitimizada. Quando ela tem Lua, nó do norte, ela costuma ser muito mais vitimizada emocionalmente e psicologicamente do que fisicamente falando, mas ela também pode ser vitimizada dessa forma. Quando você coloca Marte em uma situação que já desestabilizante, que Lua, nó do norte, é extremamente desestabilizante para a consciência, e você coloca um elemento como Marte, que é uma energia agressiva, extremamente agressiva, você tem uma poção volátil que vai te vitimizar de alguma forma. Marte no mapa natal da Vitória mostra que a pessoa que fez isso com ela é uma pessoa que não tem um mínimo discernimento de como usar a força, simplesmente usa, né, se deixa a impulsos também, se deixa a impulsos no momento, porque Marte, nó do norte, mostra que essa energia ainda não foi canalizada tão bem, essa energia ainda não é controlada, essa energia não é direcionada para o que é mais útil, para as coisas que realmente são importantes, não para violência. Se você deixa Marte como nó do norte, ele vai, criar um caos na sua vida, ele vai criar caos e violência e situações ruins. E eu já vi alguns casos também de, morte inesperada, quando você tem ali a primeira casa junto, você tem a oitava casa no meio, então pode trazer um conflito muito inesperado. Tem coisas boas, porque nem tudo é ruim, né, com essa conjunção, a pessoa tá desenvolvendo a força de vontade dela.
e tem um foco, assim, no sentido da vida, né, de criar a vida, de conseguir, construir a própria vida, mas para quando você vê isso acontecendo no mapa de uma vítima, você sabe que aquela energia que desestabilizou dentro dela, que não está estabilizada no caso, abriu uma porta para outro ser desequilibrado vitimizar ela de várias formas. Então a resposta no sentido do que aconteceu é mais simples do que talvez as pessoas investigando tenham pensado, ou então as pessoas que estão acompanhando casos estão pensando. Então, muita informação junto e uma falta de raciocínio, que é Marte, que é o lógico, acaba interferindo. Então, o Nó do Norte vai fazer isso, vai continuar fazendo cada vez mais. Quanto mais mexer, quanto mais ficar buscando lugares e situações e pessoas que realmente não tem nada a ver com a vitória, cada vez mais essa situação vai se manter confusa, cada vez mais. Então você pode imaginar que cada vez mais faz fumaça. Cada vez mais virou fumaça, até você conseguir voltar para o lado do racional. Marte é racional, então precisa ser racional dentro da busca e da apreensão, ligados à pessoa que cometeu esse ato. Então, se a polícia ela não usar da capacidade de discernimento, da capacidade de solucionar um caso de forma inteligente, de forma racional, de passo a passo, ela vai criar cada vez mais uma cortina, né, de fumaça, como a G. Martins falou, e não vai trazer, eh, não vai conseguir, pelo menos agora, pelo menos não de uma forma mais rápida, porque se isso aconteceu em fevereiro, já vamos entrar em agosto, já tem um bom tempo. Mas dentro do mapa dela, quando eu abri, eu vi que ela tem muitas coisas boas também, ela tem Júpiter em Sagitário. Então ela tinha um propósito interior muito, muito grande, muito forte de viver a vida, de experimentar a vida, de realmente viver, né, o impulso da vida. E não é um impulso ruim, é um impulso bom. Mas ela tinha uma energia que ainda não tinha sido direcionada corretamente, ela estava muito jovem, muito jovem. Então ela ainda não sabia como direcionar essa energia, ela não tinha nem passado ainda pela maturação solar dela, maturação solar de 20 a 21 anos. Ela passou pela maturação de Júpiter, que impulsiona a pessoa, assim, a viver a vida, né, a ter uma abundância interior de felicidade, a querer coisas boas. E ela de fato, tinha isso. E uma constelação boa no sentido monetário, porque, estando viva, ela teria tido muito sucesso monetário, ela teria sido muito feliz também. Com o Sol muito bom em Áries, claro que o regente Marte, ele não tá na melhor posição, ele ia trazer algumas dificuldades para ela, mas com um Sol robusto, com Júpiter robusto, ela teria conseguido trilhar a vida dela, ela teria feito a vida dela acontecer, com certeza, não tenho dúvidas. Teria tido algumas dificuldades, alguns desafios, algumas questões que ela poderia não enxergar, né, com Marte, com o Nó do Norte, mas ela tinha a vontade, ainda mais com a Lua e Marte juntos. A Lua e Marte traz uma uma vocação para comércio, traz uma força de vontade para a vida, né, e num signo muito bom, o signo de Peixes, com o regente bem, né, e Júpiter em Sagitário, ela tinha a flecha dela apontada certinho. Ela sabia. O interior dela em estava alinhado, né. E nesse sentido, o mapa dela tá super legal.